Rádio Visão, uma outra ótica da notícia. E a polícia de São Luís Gonzaga, num excelente trabalho, fez uma operação chamada de Graneleiro, desmantelando uma quadrilha criminosa especializada no furto e desvio de cargas de grãos na região. Prejuízo é de mais de R$1 bilhão. Contato é com o delegado Heleno dos Santos, da Delegacia de Polícia de São Luís Gonzaga, que esteve no comando dessa operação. Delegado Heleno, Rádio Santo Ângelo. Bom dia, delegado Tudo Heleno. bem, professor? Tudo bem. Saudades, muitas vezes, do seu trabalho, né? Mas a Polícia de Santo Ângelo está muito eficiente, viu? O senhor saiu, mas deixou aí uma equipe realmente de muito talento. O delegado Rogério Jungues, a delegada Luciana e tantos outros profissionais atuando muito aí no combate ao crime, assim como o senhor também faz aí em São Luís Gonzaga. Tá gostando da cidade aí, delegado? Sim, sim. Foi muito bem recepcionado, a comunidade é muito acolhedora, né? E temos uma equipe também muito boa, assim como a de Santo Ângelo, né? Um pouco menor aqui em São Luís Gonzaga, mas uma equipe muito eficiente, né? E o trabalho de ontem foi uma prova disso, né? Um resultado muito bom para a polícia e para a comunidade de bem. Bom, delegado Heleno, o senhor comandou aí uma operação gigantesca chamada Operação Graneleiro, e parece que tinha seu núcleo criminoso na cidade de Cruz Alta, com ramificação em Juí e outras cidades da região. Esse trabalho de investigação já começou há mais tempo, né? Mas culminou ontem com prisões e tal. Descreve para nós aí como é que foi, o que esse pessoal desviava e qual é o montante do prejuízo, hein? É uma investigação que iniciou em maio, né, desse ano, e nós apurávamos alguns desvios, furtos de cargas de grãos aqui na nossa região de São Luís Gonzaga. Só que com o avançar da investigação acabamos percebendo que não era um simples furto, né, de 2 ou 3 cargas, mas era uma organização que funcionava em moldes de uma empresa mesmo, uma empresa do crime, que já tinha causado um prejuízo aí que superava já R$1 bilhão, isso em 5 anos. Né? Descobrimos até o momento 26 pessoas integrando esse grupo criminoso, 3 chefes bem destacados da organização, 2 deles residentes em Cruz Alta e um deles residente ali em Juí. Inclusive, a base deles, principal, era Cruz Alta. Era para Cruz Alta que os caminhões bitrem, geralmente, né, carregados com, às vezes, quase 40 toneladas de produtos a granel, eles eram levados até uma empresa ali, uma empresa de guincho em Cruz Alta, onde era feita a clonagem das placas, a obtenção da documentação falsa, notas de produtor ou notas fiscais de grãos, para a posterior venda da carga desviada para outras empresas, né, que daí não tinham ciência da origem criminosa, em princípio, dos grãos. Né? E ontem nós acabamos desencadeando essa operação. O objetivo era a prisão de 26 pessoas, a apreensão de 30 caminhões e também a busca e apreensão em 28 locais, não só em Cruz Alta, em 11 cidades do Rio Grande do Sul e mais outras 3 cidades em Santa Catarina. Bom, delegado, se eles falsificavam notas, né? Clonavam os caminhões, e aquele que vendeu a carga original não sabia, como é que nunca foi descoberto, como é que ficava ele no prejuízo, hein? O estratagema, para o professor entender e os ouvintes entenderem, era assim, ó, eles compravam caminhões, registravam no nome de laranjas, né, que sabiam que estavam registrando esse seu nome em um caminhão que seria usado em desvio de carga. Na sequência, eles tinham um recrutador de motoristas que contratava motoristas que também sabiam que iam desviar carga, pegavam o nome desses motoristas, em princípio nomes de pessoas que não tinham registro policial, não tinham registro desabonatórios nenhum. E esses nomes desses motoristas eram cadastrados num aplicativo de frete, que hoje é muito usado pelas empresas que têm necessidade de transportes, contratam através de sites ou aplicativos. Então eles cadastravam o motorista naquele aplicativo e as empresas de grãos acabavam acessando
e contratando esses motoristas autônomos. Eles até, às vezes, faziam contato com as empresas também, existem empresas que fazem o agenciamento de fretes, né? E ofereciam seus motoristas já dizendo que eles já estavam previamente cadastrados, né, como motoristas autônomos. O motorista autônomo, com o caminhão clonado, muitas vezes, ia até o depósito, né, da empresa que vendia grãos e tinha necessidade de transportar grãos, por exemplo, de Pelotas até Maranhão, né, e lá carregavam a carga, só que ao invés de ir de Pelotas ao Maranhão, acabavam no trajeto indo a Cruz Alta. E ali acontecia todo o trabalho deles de novo, troca de placas, de novo, a obtenção de notas fiscais frias, né? Inclusive até ali mesmo, em Cruz Alta. Uhum. Delegado, mas que coisa. E quem comprava a carga, sabia que era uma carga desviada ou não? Não sabia, porque eles usavam muitas vezes notas de produtor legítimas, né? Um produtor, inclusive muitos foram presos ontem, né? O produtor rural que tinha uma nota cedia o seu bloco de produtor para que eles colocassem na nota exatamente o peso da carga desviada. Por exemplo, 40 toneladas de arroz, né? Como sendo produzido aqui, inclusive Itaqui, tinha alvos de buscas, tinha várias cidades, né? E com essa nota que tudo indicava ser legítimo, eles apresentavam num silo, numa cooperativa, e lá a cooperativa verificava que a nota era verdadeira, que a nota era legítima, e acabava pagando, né, quantias aí que giravam em torno de 60 a 100 mil reais. Mas era um valor abaixo de mercado? Eles vendiam mais barato ou não? Não. Eles, inclusive, pechinchavam bastante, né, e negociavam forte, né, para que a carga fosse vendida pelo valor de mercado. Uhum. E o comprador pagava inocentemente, sem saber que era uma carga desviada. Ele recebia uma carga granel, né, por exemplo, de soja, de arroz, enfim, e acabava pagando o valor à vista, né, e os valores daí, a partir dali, os valores recebidos por esses laranjas eram desviados para contas bancárias de pelo menos 8 empresas que nós identificamos até o momento, 8 empresas que recebiam esses valores, e a partir dali o valor era investido em propriedades rurais, em veículos, em outros caminhões, né? É um valor astronômico. Quanto foi mais ou menos desviado nesse período todo, hein? O cálculo, a estimativa que nós fizemos desses 5 anos de atuação dessa organização criminosa, ele supera o 1 bilhão de reais. 1 bilhão? 1 bilhão. Havia o plano deles de desviar algumas cargas até o final desse ano. Intenso de grãos, havia um plano aí de transportar cerca de 500 milhões em produtos até o final do ano. Bom, mas os produtores que venderam o produto, então eles tiveram um prejuízo de 1 bilhão, é isso? É essa a matemática? Esse prejuízo, algumas vezes, era suportado pelo produtor, né? Mas a maioria das vezes eram cargas de empresas grandes, de cooperativas grandes, que eram cargas que já tinham seguro. Então, quem arcou com grande parte, a maior parte desse prejuízo, foram as empresas seguradoras de cargas. Uhum. As cargas eram cobertas pelo seguro? Sim. Inclusive, fomos procurados, né, durante a investigação, porque em 28 de julho desse ano, nós interceptamos uma carga sendo desviada de Pelotas até Cruz Alta. E nessa ocasião acabamos prendendo 2 dos líderes. Eles seguem presos até hoje. E mais 7 criminosos também foram presos naquela ocasião. E como a notícia girou, né, da prisão de 2 chefes de uma quadrilha que desviava grãos, as empresas seguradoras nos procuraram, né, para ver se não havia possibilidade daqui a pouco da gente recuperar alguma carga. Mas essas cargas, via de regra, logo que eram desviadas, elas já eram vendidas, né? Uhum.
Foram as seguradoras que fizeram a denúncia ou não? Não. Nós começamos a apuração desses fatos a partir de um desvio de carga ocorrido aqui na nossa região, né? E que vinculava São Luís Gonzaga, né? Só que puxamos a ponta do novelo, né? Como se diz na gíria, puxamos a ponta do novelo e quando vimos, havia uma infinidade de furtos de cargas pelo estado inteiro. E cada delegacia estava apurando separadamente os seus furtos e não tinha, muitas vezes, um resultado efetivo, né? Acabamos, então, fazendo essa análise de todos esses crimes e daí sim verificamos que não era um simples furto de carga. Era uma organização criminosa, bem estruturada, que fazia essa atividade há muitos anos, né? Um dos presos, foi já referido anteriormente, era funcionário público de uma Câmara de Vereadores da região de Cruz Alta, uma cidadezinha pequena. Outro era um empresário grande, reconhecido ali, leiloeiro oficial, dono de uma empresa de guincho. E o terceiro preso ontem, terceiro chefe desse empreendimento, é um sócio de uma grande oficina de mecânica pesada em Juí. Mas o inventor, o criador dessa organização é genial, hein? Vamos admitir, né? É um esquema que exige conhecimento da área, né? Claro. E esses, um deles ali, o mais antigo deles, tinha uma vasta experiência já nesse tipo de crime. Bom, resultado da operação de ontem, quantas pessoas foram presas, hein? Até o momento dos 28, nós já prendemos 18, dos 26, né? 26 alvos, prendemos 18. Caminhões ainda não contabilizamos, né? Só em Cruz Alta ontem nós apreendemos cerca de 5 ou 6 veículos, há vários documentos, né? Também há outras ordens judiciais sigilosas que ainda não foram executadas plenamente, mas ontem, só somando prisões, buscas de caminhões, buscas residenciais e outras medidas, são mais de 100 ordens judiciais que foram cumpridas, estão ainda sendo cumpridas desde ontem. Outros bens além de caminhões, carros, o senhor também sequestrou algum imóvel, alguma fazenda, alguma terra ou não? Ainda não foram sequestrados imóveis, né? Mas temos, durante a investigação, já identificado pelo menos um lote de imóveis urbanos numa área nobre lá de Cruz Alta que essa quadrilha acabou investindo, né, parte da sua renda obtida no crime aí. Eles investiam bastante, né? Tinham propriedades rurais e todos esses bens nós estamos ainda levantando, né, a localização exata para fazer o pedido de sequestro. Todos os presos estão no presídio de Cruz Alta? Não, temos presos espalhados, né, pelo Rio Grande afora, né? Tupã-Seretã, tem Ijuí, tem Santa Catarina também. Tem várias cidades aí que já receberam presos. Tá certo. Tá bom, delegado. E o combate ao tráfico aí em São Luís Gonzaga, que tem sido muito intenso, alguma operação forte aí nas últimas horas ou não? Sempre temos, né, operações em andamento, né, sempre temos trabalhos nesse sentido, né. Recentemente aqui a Polícia Civil em São Luís já apreendeu, nas últimas semanas aí, próximas, mais de 30 pessoas só pelo tráfico de drogas, né. Esse trabalho sempre segue por parte da Draco de São Luís também, né, e com certeza trabalhos nesse sentido ocorrerão. Delegado, ainda só para fechar, com relação a esse grupo criminoso, o senhor acha que isso terminou com toda a quadrilha ou ainda tem alguma ramificação solta aí pela região, hein? Em princípio, esse grupo criminoso foi desmantelado ontem, né? Toda a liderança foi presa, o pessoal que prestava a estrutura para o funcionamento também foi preso, né? Mas pode acontecer de ter outro grupo, com certeza. Em Cruz Alta a gente tem notícia de mais outros grupos ali, né? Mas daí a cargo da delegacia da Draco de lá, né, de Cruz Alta, o trabalho. Mas esse grupo que atuava na nossa região aqui, forte, era um dos maiores do estado, né, segundo a nossa avaliação, ele foi desmantelado, sim. E a sua avaliação desse assalto cinematográfico lá em Criciúma, hein? Mais de 30 bandidos atuando madrugada inteira, hein? Como delegado de polícia, qual é a sua avaliação, hein? Eu já tive a oportunidade, né, de participar
de uma ação policial, né, numa situação dessas aí de roubo a banco, não nessa magnitude, porque em Porto Xavier, ano passado, ocorreu o roubo ao Banco do Brasil, né, eu estava lá bem no momento, acabamos trocando tiro na frente da agência bancária, inclusive com os criminosos. Lembra? Foi feita uma perseguição durante a fuga, acabamos fazendo um cerco policial que durou 10 dias, né, e prendemos todos. Quem não foi preso acabou morrendo, né, no cerco, mas foi um trabalho muito bem, fora a morte de um policial militar, né, que é uma tragédia que aconteceu durante a operação. Mas esse caso de Criciúma é um caso bem que nos chama a atenção, né, acho que um dos maiores aí do Brasil em termos de logística, né. Não tenho como avaliar agora o trabalho feito, né, mas com certeza a polícia vai dar uma resposta, né. Professor. É uma situação inédita, né, acredito eu, ali para a região de Criciúma, né, mas temos notícia de que alguns já foram presos aí durante a manhã de hoje. O professor, me permita bom dia para o nosso delegado Heleno aí. Pois não. Um grande abraço para ele, parabéns aí pelo grande trabalho, como sempre. E ele está muito bem na foto, na nossa live da Super Rádio Santuário, com o Zoom, então, parabéns à nossa equipe da Super também pela produção, né? O delegado Heleno dos Santos, primeiramente a polícia de Santa Catarina disse que não teria envolvimento do PCC, né? Que havia aquela suspeita inicial. Porém, agora com a prisão de 5 integrantes suspeitos do crime em Criciúma, pela Polícia Rodoviária Federal aqui no Rio Grande do Sul e Santa Catarina, e com residência fixa destes suspeitos lá na cidade de São Paulo, uma mulher presa ontem em São Paulo também suspeita de participação no crime, isso reforça a ideia de que o PCC está sim ligado a este crime em Criciúma, né, delegado Heleno? Tudo bem, Irani? Saudades aí do amigo, do professor também, já tinha dito. E eu não tenho como avaliar, né? Eu não tenho conhecimento dos detalhes dessa investigação, né? Mas, assim, por cima, pelo que a gente ouve falar, pelo que a gente sabe, né? Hoje esse tipo de crime não tem como acontecer se não for de uma maneira organizada, né? E uma organização criminosa que tem se destacado nesse tipo de crime é o PCC, então por isso, naturalmente, eles acabam sendo apontados como suspeitos, né? Certamente a polícia de Santa Catarina não está divulgando detalhes, né, para não prejudicar as investigações, a gente entende isso, né? Mas, pelo que percebemos, já há uma movimentação integrada da polícia de Santa Catarina com a polícia também civil do Rio Grande do Sul. Temos aí o DEIC da Polícia Civil atuando em conjunto, temos também a Brigada Militar prestando apoio, né, porque as regiões são muito próximas, né? Mas pode acontecer, sim. É uma suspeita que decorre da lógica, né? Se o PCC tem uma tradição nesse tipo de ação criminosa e vem lá em São Paulo que descapitalizaram esse grupo, né? É bem possível, mas não temos, eu pelo menos não tenho como afirmar, né? Mas é uma conclusão lógica, sim. Tá bom, delegado Heleno, muito obrigado. Um grande abraço, bom dia e parabéns aí pelo trabalho mais uma vez, viu? Rádio Santo Ângelo sempre à sua disposição. Eu agradeço o espaço aí, professor, o Irani também, um grande abraço a ele, e até uma próxima oportunidade, e um abraço também a todos os ouvintes, e agora telespectadores dessas lives aí da Rádio Santo Ângelo. O senhor não tem vindo a Santo Ângelo, não, de vez em quando? De vez em quando eu apareço, né, mas muito raramente agora, porque a Draco tem exigido bastante, né, temos feito vários trabalhos, né, desde a criação, e nós já estamos, a Draco de São Luís foi criada em agosto do ano passado, né, agora há pouquinho fez um ano de existência, né, e nesse período aí nós fizemos já quase 200 prisões, então tem exigido bastante nossa atenção.